Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, né, com a palavra. E nós vamos continuar, né? Hoje já é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. E nós vamos continuar. Nós estamos dentro do livro de Jó, seguindo aí a ordem cronológica, né, que nós estamos seguindo da apostila. E hoje a gente vai ver Jó 32, 33 e 34, tá bom? Jó, a partir do capítulo 32. Então diz assim: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este julgava justo, mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se dignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, você tem idade. Por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo agradar agora que estão calados e sem resposta? Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Então, capítulo 32, esse Eliú, que é uma quarta pessoa que aparece aqui, né? Nós temos Elifaz, Bildade e o outro amigo de Jó, que eu esqueci agora o nome. Então, nós temos três amigos de Jó, Zofar. Então, os três amigos falam por vários capítulos, Jó dá sua resposta em vários capítulos, e aí quando eles já não tinham mais palavras, e quando Jó também para com os seus argumentos, esse quarto homem, né, o quinto homem, na verdade, entra com as suas palavras. E ele diz que ele é muito jovem, mas que não é a idade, na ordem de idade mesmo, 1, 2, 5, 10, 50 anos, é quem dá entendimento ou sabedoria ao homem. Mas ele diz no versículo 8, talvez um dos versículos mais profundos desse capítulo 32, ou desse trecho todo do livro de Jó, que na minha opinião, eu vejo até aqui mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Então, para mim, Eliú nos dá várias respostas com esse versículo. Primeiro, que o homem é feito de três partes, e essa terceira parte, que é o nosso espírito, ela é o sopro de Deus dentro de nós, né? É a voz de Deus, é o entendimento de Deus dentro de nós. Então, gosto muito dessa palavra de Eliú. E ele diz que é esse espírito conectado a Deus é que traz entendimento e sabedoria ao homem. Então, quanto mais nós estamos conectados a Deus em relacionamento, em intimidade, em conhecer a palavra, mais nós seremos sábios em praticar aquilo que Deus vai nos ensinando. Então, não tem nada a ver com idade, com o tempo de conversão, com o tempo de quem vai à igreja, quem não vai à igreja. Tem a ver com o espírito que está totalmente voltado a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Capítulo 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras.
Preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance. Eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontre resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu ensinarei a sabedoria a você. Então, capítulo 33, Eliú começa a falar sobre essa questão de que ele está pronto a falar com Jó na mesma dimensão que Jó, na mesma estatura de homem, né? Não há ninguém maior ou menor no reino de Deus aqui nessa terra. Nós sabemos que o homem para Deus, nós temos todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Você pode ter mais dinheiro, menos dinheiro, mais status, menos status, mais posição nessa sociedade, menos posição. Diante de Deus nós somos filhos ou nós somos criaturas e ponto final. Não há diferença em nenhum aspecto terreno diante de Deus. Então ele está dizendo que Eliú é a mesma coisa que Jó. O que difere talvez é se um tem mais sabedoria que o outro ou não, se um obedece mais a Deus ou não, se um dá mais ouvidos a Deus ou não. Então ele fala que ele vai falar para Jó sobre sabedoria. 34, que é o nosso último texto de hoje, né? Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça.
Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas, se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? E você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú vai fazer uma declaração tão maravilhosa nesse capítulo 34, porque ele vai falar que está nas mãos de Deus todo domínio. Tudo que acontece nessa terra, nada passa despercebido do olhar de Deus. Nada passa despercebido daquilo que nós fazemos diante de Deus. E Deus age com justiça. Ele não precisa nem investigar, porque ele vê tudo. Ele contempla tudo. Tudo que nós fazemos, por mais escondido que possa parecer, o nosso Deus está vendo. Então não há nada, nem na vida de Jó, nem na nossa vida, nem na vida de Eliú, que possa estar escondido diante de Deus. E é disso que ele está falando. E ele fala assim: se Deus realmente quisesse agir com uma má intenção, né, nessa terra, ele só faria uma coisa. É outro texto que eu gosto demais dentro do livro de Jó, e eu queria que você olhasse para esse texto junto comigo. Além de outros versículos, mas tem alguns que nos chamam muita atenção. 34, verso 14. Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Eliú está dizendo que quem mantém toda a vida na terra é o próprio Senhor, independente de justos ou injustos, de ímpios ou de salvos, daqueles que servem a Deus ou daqueles que não servem a Deus. Porque se Deus tivesse intenção de realmente acabar com toda a impiedade, ele poderia de uma só vez retirar todo o ar da terra. Deus sugaria, né, o ar que ele mesmo libera para nós, o ar que nós respiramos, ó. Sabe, o ar que entra nos nossos pulmões sem a gente nem ao menos perceber, de ser tão natural, né, a nossa respiração, a gente nem percebe que esse sopro de vida, esse ar que entra todos os momentos do nosso pulmão, sem que a gente nem faça esforço, sem que a gente nem perceba ele no ar, ele vem e procede de Deus. E se Deus quisesse matar a todos de uma só vez, limpar toda a terra de uma só vez,
tanto para justo quanto para injusto, né? Para os justos, ele mataria e ressuscitaria para viver com ele. Para os injustos, ele simplesmente mataria e lançaria-os no inferno, né? Deus só sugaria o ar de toda a terra e o homem então voltaria ao pó, morreria, né? Isso que Eliú está dizendo. Então, esse texto de Eliú, do 34, fala pra gente dessa questão de que, ainda que a gente ache que nada, né, algumas coisas, perdão, não estão sendo vistas por Deus, de que a gente esconde algo de Deus, de que Deus não está agindo com justiça sobre a terra, não há injustiça em Deus, não há mal em Deus. Deus jamais pode ser mal, porque não existe isso no caráter de Deus, e o homem precisa entender isso. Às vezes a gente acha que Deus está sendo mal com a humanidade. Deus está sendo mal com os seus filhos quando deixa eles passar fome. Deus está sendo mal quando deixa existir as guerras. Parem e pensem o quanto nós estamos sendo insensatos, como Jó, em alguns momentos em suas falas, né? Porque, na verdade, Deus jamais pode ir contra o seu próprio caráter. Deus é bom, Deus é amor. E quando diz isso, fala de um caráter imutável. É um caráter que não pode mudar de forma nenhuma. E enquanto nós não entendermos isso, a gente vai achar que é Deus quem está fazendo algo, quando na verdade é o nosso próprio pecado que nos leva a praticar toda a injustiça nessa terra. E a sermos condenados, inclusive, por essas próprias injustiças. Então, tudo está no domínio do Senhor e tudo também está no domínio do homem, praticar ou não, ser justo ou injusto, ser ímpio ou ser salvo, tá bom? Então, medita aí nesses capítulos que a gente leu hoje, nessa sexta-feira. Estejam aí realmente lendo o livro de Jó com um olhar diferente esse ano de 2024, para quem já leu comigo ano passado, para quem já leu comigo ano retrasado, ou para quem está lendo pela primeira vez o livro de Jó. Não deixe os pensamentos que você já tinha sobre esse livro dominar a tua mente enquanto você lê. Não, deixa o Espírito Santo de Deus guiar você nessa leitura, deixa o Espírito Santo falar com você durante o texto, para que você tenha um entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, para aquilo que ele quer falar comigo em 2024. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótima sexta-feira para vocês. Amanhã, sábado, a gente continua aqui com a palavra de Eliú. E a gente vai mais alguns versículos e capítulos, né? E aí, domingo, a gente lê mais alguns. E segunda, a gente finaliza, então, com o texto final dentro do livro de Jó. Tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.